Seja muito bem-vinda você, pessoa, nessa nossa última etapa do nosso primeiro curso livre de filosofar. Nos momentos anteriores e mais recentes, esperamos que você tenha experimentado chamar a si mesmo pelo seu nome durante cerca de 20 minutos, conforme a proposta presente no livro 101 Experiências de Filosofia Cotidiana, do Roger Paul Droit. Depois, a gente avançou, seja surfando por ondulações de superfície, seja mergulhando em profundidades, com pensamentos sobre a opinião e o opinar. Vimos que, ainda que todo opinar seja um distanciamento do filosofar, nem todo opinar é um afastamento do saber conectado. Existem as opiniões científicas, amparadas em evidências de vários tipos, em rigor, em método e, o que talvez seja o mais importante, no reconhecimento de que o saber é provisório e envolve probabilidades. Além do conhecimento científico acumulado, a gente apresentou os conhecimentos tradicionais, os tácitos e os de senso comum como sendo potenciais estimuladores do opinar. Conversamos que todo opinar transforma singulares universais em finitos, ou em particulares finitos, ou em universais finitos. Aprendemos que a opinião sempre finitiza ou delimita um singular ou um universal quando fala sobre ele. Reforçamos que as pessoas são singulares, universais, infinitos. Falamos que acontecimentos singulares que nos acontecem e pessoas singulares com quem coabitamos têm peculiaridades exclusivas e abertas ao infinito. Nesse sentido, compreendemos que toda afirmativa generalizada para uma condição que existe de forma singular não é filosófica. A gente defendeu que não há juízos absolutos verdadeiros possíveis para um singular universal infinito. Nesse sentido, a gente retomou alguns dos exercícios básicos de filosofia clínica trabalhados na primeira parte desse nosso curso, só que dessa vez apresentando algumas justificativas e explicações acerca das respostas corretas. Nessa fita aula agora, chegamos à reta final desse curso, ou melhor, do primeiro módulo desse curso livre de filosofar. Enquanto neófitos, podemos dizer que vocês estão passando pela primeira iniciação. Iniciação, como falamos já em outra oportunidade, em uma cultura do filosofar, que esperanceia-se poder servir de inspiração e auxílio para os seus trabalhos éticos e estéticos de transformação de vocês mesmos ou de nós mesmos e das circunstâncias do mundo em que vivemos. Não é uma tarefa fácil, mas a gente vai avançando. Trata-se de uma iniciação rumo a estados mais ligados à bondade e à beleza cósmicas, realidades traduzíveis como sendo saúde, felicidade e vida. Como ponto nuclear dessa aula, vamos acessar a teoria dos 3 níveis do universo existencial de Huberto Roden e algumas de suas ideias sobre filosofia universal, cosmoterapia e a prática da cosmomeditação. Entretanto, antes da gente entrar nesses fundamentos, a gente vai propor 2 exercícios de múltipla escolha. Um deles vai retomar o tema do opinar e da opinião como contrapontos do filosofar. O outro exercício retoma a filosofia clínica, em especial um de seus conceitos originais, a autogenia e a ideia de vizinhanças existenciais. Feitos então os exercícios, adentraremos no núcleo do curso e terminaremos com um exercício de cosmomeditação. A gente vem se aproximando de uma possível ideia sobre a opinião ou do processo de opinar com o pensamento. Propondo essa ação em diferenciação ao ato de filosofar. Assim como há opiniões não rigorosas, há aquelas opiniões rigorosas ou científicas baseadas em conceitos, observações controladas e estruturas de linguagem convencionadas. Sugerimos que você tente experimentar tanto opinar quanto filosofar dissociados da noção de verdadeiro ou falso, ou de verdade ou falso para mim ou para minha cultura, que seria nesse caso uma verdade relativa. A proposta é que você possa pensar o opinar e o filosofar ligados à noção de uma presença ou de uma ausência de experiência ou vivência singular. Nesse sentido,
Vamos lá para o primeiro exercício de múltipla escolha dessa fita. Imaginando que as afirmações a seguir são proferidas por um sujeito genérico, faremos suposições de suas vivências apenas pelo uso que faz da gramática da língua. Qual das alternativas não representa uma opinião? Pelo menos 3 coisas são necessárias para aquilo que eu sou não morra. A morte do eu. O cérebro, a consciência psicológica ou psíquica, pensamentos, emoções, crenças, memórias, e a alma ou espírito. Segundo compilou Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, há muitos espíritos influenciando e dirigindo nossos atos e pensamentos, mais do que imaginamos. O tempo está passando depressa. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. O filme não é bom por apresentar elementos que indicam pouca dedicação ao estudo, tanto da arte da fotografia como da arte literária. Vide o péssimo roteiro. 2 mais 2 são 4. O planeta Terra é plano. O planeta Terra é esférico. O lítio é um elemento mineral que ocorre na natureza. Os medicamentos mais importantes no tratamento dos sintomas da doença bipolar são os estabilizadores de humor e os antidepressivos. Considerando-se 3 dos principais estabilizadores de humor, lítio, valproato e carbamazepina, sabe-se que cada um tem uma ação química diferente no organismo. Segundo estimativas, devem existir cerca de 10 trilhões de galáxias no universo. Cerquei-me de realidades próximas, através das quais os fatos me têm sido alterados. 2 mais 2 são 5, não é mais 4, não. Olhe atentamente e anote quais das proposições não são opiniões. Considere o que pode ser diferente quando consideramos as afirmações sendo proferidas por um sujeito genérico, supondo que podemos ter pistas das vivências desse sujeito ou experimentações de um filosofar ou opinar apenas pelo uso que ele faz da gramática da língua. Pare, respire, volte. Dê uma pausada na fita. Dessas várias proposições, considerando o que falamos no início do exercício, o que vamos estudando e o que vamos cultivando acerca do opinar, as únicas que não representam opiniões são as seguintes. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E cerquei-me de realidades próximas, através das quais os fatos me têm sido alterados. Para justificar as respostas corretas, a gente parte da ideia de que quando estamos opinando, não estamos filosofando. Só filosofamos se não estamos opinando. Se não estamos opinando, pode ser, podemos até estar filosofando. Não é uma necessidade, ou seja, pode ser que as frases que a gente acabou de ver não se façam como um filosofar, mas é uma condição para o filosofar não estar opinando. E as frases que a gente acabou de ver, as corretas, as assinaladas, elas podem indicar um filosofar, já que elas não estão representando um processo de opinar. No filosofar e também na filosofia, não há problemas em reinventarmos sentidos ou significados, desde que estejamos conscientes do que é que estamos elegendo como um uso correto e incorreto dos termos.
Basta a gente pensar nos tais jogos de linguagem. Semelhante a um jogo de vôlei, um jogo de futebol ou de tabuleiro, onde, caso a gente queira jogar, a gente precisa obedecer às regras. Se a gente quer participar desse nosso curso livre de filosofar, a opinião, então, ela não será, em sua completude, o que se entende habitualmente por opinião. O opinar e a opinião, assim como o filosofar e a filosofia, deixam de ser meras palavras para assumir uma dimensão conceitual. Esses conceitos, como é da natureza deles, se abrem a colaborações, a construções e desconstruções para além das definições. E veja só que mesmo no caso de uma desconstrução, é preciso que haja um acordo de entendimento básico para o alicerce que se quer abalar ou desconstruir. Para filosofar, é preciso ir além das definições conceituando, mas também é preciso considerar as definições para que a gente possa filosofar corretamente. Como diz aquela frase atribuída ao pensamento de Voltaire: se queres conversar comigo, define primeiro os termos que usas. A conceituação filosófica precisa da definição, precisa do limite, mas não pode se contentar ou se acomodar com ele. O filosofar olha sempre para o ilimitado, para o infinito. Filosofar é abrir-se ao infinito. É um constante assumir que não há fim para o desconhecido. Quando filosofamos, no ato de filosofar, a gente sabe que sabemos muito pouco ou quase nada, mas que a gente vai experimentando algo de conectado com esse desconhecido infinito. Essas experiências ou experimentações, hipóteses e ações passam por nós enquanto sujeitos singulares, ou como a gente vem conceituando, enquanto pessoas ou singulares universais infinitos. Filosofar é também uma procura por relações não opinativas sobre as coisas. Isso quer dizer que, ao filosofar, aquele que filosofa procura trazer o olhar para próximo de si, do aqui e do agora, onde ele vai sendo. Onde ele vai sendo no mundo. Mesmo que, eventualmente, ao filosofar, o pensamento se volte para o que vai distante, para o que vai lá, logo ele se revolta para o olhar do cá, do aqui e do agora, na localização existencial específica de quem vai filosofando. Deixar o pensamento passear por frases daquilo que é e do que não é, do que deveria ser e do que não deveria ser, do que se gosta e do que não se gosta, só é parte de um filosofar quando as proposições contam ou dizem algo a respeito de quem está pensando, dizendo ou escrevendo. O filosofar tem um propósito fundamental de conhecimento de si mesmo e das circunstâncias desse si mesmo. Como disse Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não salvo a elas, não salvo a mim. O filosofar se relaciona a um movimento sem pressa e também sem vagarosidade de transformar-se. Em resumo, até aqui, o que falamos é que o filosofar pressupõe acontecimentos de movimentos vivenciados de forma pessoal, individual e intransferível. A pessoa, ao filosofar, movimenta-se interna e externamente. Movimenta-se com seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções. E o que seria tudo isso integrado? O filosofar, além desses movimentos internos e externos, traz um movimento de experiência, de experimentação, de um vir a ser algo que não se vinha sendo. Ao filosofar, é grande a possibilidade de um vir a ser filósofo.
É grande a possibilidade de que a pessoa entre em um vir a ser filósofa. Dita de outra forma, a pessoa, ao filosofar, fica transformada ou é afetada por algum tipo de transformação. Ela se torna filósofa enquanto filosofa. Ao filosofar, enquanto estamos pessoas filósofas ou filosofantes, a gente se aproxima de um movimento de autoconhecimento ou autorrealização. Ficamos próximos de uma busca da verdade que já falamos aqui. Uma verdade que é saúde cósmica ou saúde conectada. Mesmo que provisória, a verdade conectada sobre aquele que filosofa deixa de ser opinião quando passa a representar uma intuição ou um experimentar singular que diz respeito ao lugar específico de quem filosofa em seus localizadores existenciais específicos. Pode dar uma respirada. Outra observação, além das socráticas afirmações do saber que nada sabemos e do conhecer-te a ti mesmo, é que todo filosofar é um exercício existencial de potência vital. O filosofar é um pensamento vivo. O combustível do filosofar envolve certa potência, alegria e satisfação nos atos de passear com os conceitos e de criar ou dar condições de sobrevivência a esses conceitos. Conceitos esses que dizem respeito ao universal, singular, infinito, que vai sendo no mundo aquela pessoa que filosofa. É importante dizer que nem sempre o filosofar é o recomendado. Por vezes é o afastamento de si mesmo, motivado pelo opinar, seja fofocas, julgamentos, teses científicas, etc., que deve ser o sentido maior e prioritário. O filosofar é contraindicado quando o que se necessita é um vazio, uma máscara ou uma anestesia existencial. Mesmo não sendo indicado para todos, todos podem abrir-se em boa vontade quando a indicação se fizer válida para o filosofar. Isso quer dizer que filosofar é para aquelas pessoas para quem se faz um momento de acolher uma experiência de transformação conectada e integrada com a saúde e com a vida. Vamos lá voltar ao nosso exercício de múltipla escolha. Para elaborar as alternativas corretas, a gente se valeu de expressões em primeira pessoa do singular para justamente indicar essa aproximação de si mesmo demandada por um não opinar. Pode-se até argumentar que as outras alternativas comunicam questões filosóficas, porém, o que se analisava eram as proposições isoladas, conforme foi explicado no enunciado. Devia-se considerar que se tratavam de afirmações proferidas por um sujeito genérico, de forma que só poderíamos afirmar sobre vivências ou experimentações de um filosofar ou opinar apenas pela gramática da língua, conforme o texto colocado de forma explícita. Em uma outra experiência de ensino e aprendizagem que tivemos, de um curso livre de filosofar, foram assinaladas pela maioria as alternativas que envolviam as ciências exatas, como a matemática, o 2 mais 2 é igual a 4, e a química, o lítio, apresentado como sendo um elemento mineral. Ainda que cientificamente verdadeiras, em nada se modifica o fato de continuarem sendo opiniões. São opiniões científicas, que até podem se tornar parte de um filosofar, mas desde que adquirissem um significado pessoal de vivacidade singular, comprometida com o conhecimento de si e com o infinito. O fato de ser verdadeiro ou falso também não é o que permite distinguir uma opinião de uma não opinião. A Terra é redonda ou a Terra é plana são ambas afirmações representativas de um opinar. Ou seja, as frases dissociadas de um sujeito singular, proferida por um sujeito genérico, como sugerido para fins didáticos do exercício proposto, são ambas opinativas.
Também as referências ou a falta delas não serve para distinguir o que é um opinar de um não opinar. Se foi uma autoridade X ou uma autoridade Y quem disse, ou se o que se afirma parte de um conhecimento pessoal, tácito, ou de um conhecimento de senso comum, utilitário, ideológico, ou um conhecimento tradicional, pouco importa. Todas essas proposições se caracterizam no exercício proposto como sendo opiniões. Sugerimos que você tente experimentar tanto opinar quanto filosofar dissociados da noção de verdadeiro ou falso, ou de verdade ou falso para mim ou para minha cultura, que seria nesse caso uma verdade relativa. Pode dar uma respirada para irmos rumo ao nosso segundo exercício proposto. Dessa vez, diante de um conceito da filosofia clínica. A filosofia clínica é uma escola, uma metodologia e um método sistematizado na década de 1980 no Brasil pelo filósofo Lúcio Pachter. A pessoa, para a filosofia clínica, é um ser que existe em localizadores existenciais singulares. Dito de outra forma, é um ser que existe em determinadas circunstâncias, relações, lugares objetivos subjetivos, tempos objetivos, tempos subjetivos e qualidades de interseções. Além disso, toda pessoa tem uma EP, ou estrutura de pensamento, que lhe é própria. Uma espécie de impressão digital que representa tudo o que está na pessoa, ou que vai existindo com ela. Conhecimentos, aptidões, emoções, sensações, impressões, padrões, traumas, comportamentos, etc, etc. Esse tudo que existe na pessoa e com a pessoa, na filosofia clínica a gente vai considerar com a ajuda de 30 tópicos, topoi ou lugares. A depender da pessoa e de sua singular estrutura de pensamento, alguns tópicos vão aparecer mais e outros menos no jeito existencial da pessoa ou nas maneiras como a pessoa existe em sua historicidade. Um dos últimos tópicos estudados nas formações em filosofia clínica é o tópico 30, denominado de autogenia. A autogenia tem relação com a gênese da estrutura de pensamento pela própria estrutura de pensamento. Como que ela mesma se organiza e se sustenta. Autogenia. Nesse sentido, a filosofia clínica vai apresentar para a gente a ideia de autogêneses ou autogenias mais ou menos densas ou mais ou menos pesadas. A ideia que se ensina, basicamente, é a seguinte. Para atingir um bem-estar, quanto mais densa é a autogenia de uma estrutura de pensamento de uma pessoa, mais essa pessoa precisa de arranjos cirúrgicos. Ou seja, para se sentir bem, essa pessoa com autogenia pesada ou autogenia densa, ela precisará de arranjos que exigem um alto grau de intervenção material externa. Já para autogenias menos densas ou mais leves, a pessoa chega ao seu bem-estar singular arranjando-se com elementos não cirúrgicos, ou seja, elementos com baixo grau de intervenção material externa. Pode-se afirmar com a filosofia clínica, inclusive, que essas auto-organizações ou autogenias menos densas são condições necessárias para fenômenos existenciais observáveis, relatados como sendo coincidências significativas ou sincronicidades, e também aqueles fenômenos denominados como milagres. Ditas essas coisas, vamos para o exercício. As alternativas ilustram uma mensagem escrita por uma adolescente e enviada para seus pais. Ela acaba de acordar de sua primeira noite de férias em um acampamento de jovens. Considerando nossos padrões de época atuais e o que foi dito sobre a autogenia,
Assinale o discurso em que aparece o grau autogênico mais denso ou pesado. Primeira alternativa. Estamos contentes aqui. Dormimos em barracas próximos ao mar, ouvindo as ondas cantarem. Alguns meninos tocaram músicas ao violão. Uma pequena nuvem de vagalumes apareceu. Espero que estejam bem. Penso em vocês com amor. Tive uma ideia que partilharei com vocês na volta. Segunda alternativa. Nem sei por que inventei de vir para cá. Não tinha luz e estava uma bagunça. Todo mundo dormiu na barraca. Tive medo de pegar malária. O mar faz muito barulho. Difícil dormir. Apareceu um monte de vagalumes e eu usei meu celular para espantá-los. Aqui tem muita gente invejosa e chata. Ficaram falando do meu tênis novo. Terceira alternativa. Chegamos e não tinha luz, acreditam? Dormimos em barracas. Fiquei com medo, porque o mar estava muito perto. Uns meninos ficaram fazendo barulho, mas foi legal. Apareceu uma nuvem de vagalumes. Tomei o maior susto. Está tudo bem. Pelo menos aqui a gente não precisa estudar. Pode pausar a fita, rebobinar, voltar, fazer anotações e assinalar a alternativa. O discurso em que aparece o grau autogênico mais denso ou mais pesado é esse. Nem sei por que inventei de vir para cá. Não tinha luz, estava uma bagunça. Todo mundo dormiu na barraca, tive medo de pegar malária. O mar faz muito barulho, difícil dormir, e etc. Como contraponto, o discurso de grau autogênico menos denso ou mais leve é esse. Estamos contentes aqui. Dormimos em barracas, próximos ao mar, ouvindo as ondas cantarem. E o final do discurso: espero que estejam bem, penso em vocês com amor. Tive uma ideia que partilharei com vocês na volta. Para finalizar, acrescentamos que, atrelada ao conceito de autogenia, está a noção de vizinhanças existenciais. Para cada padrão autogênico, temos elementos vizinhos que habitam aquele determinado patamar vertical, mais ou menos denso, mais ou menos leve. Por exemplo, na mensagem de autogenia mais leve, aparecem como vizinhanças um contentamento, um nós, estamos, dormimos, barracas, um mar que canta, o canto das ondas, meninos, músicas ao violão, uma pequena nuvem de vagalumes, desejos de estar bem, pensamentos de amor, desejo de partilhar e a visão de um futuro e breve retorno para casa. Já na mensagem de autogenia mais pesada, as vizinhanças existenciais reparadas são as seguintes: um não saber, uma revolta, o escuro, a bagunça, uma lotação, uma barraca, o medo, uma doença, a malária, o barulho ruim do mar, a insônia, vagalumes incomodando, um celular como forma de espantar o incômodo, a inveja, a chatice, pessoas chatas e invejosas, um tênis novo e preocupações com falas sobre esse tênis. Para finalizar esse exercício, sugerimos que você possa voltar à fita ou olhar nos materiais dessa aula e observar a mensagem de autogenia intermediária. Como parte do exercício, procure identificar as vizinhanças existenciais dali. E você? Como são suas vizinhanças? Em que situações elas parecem estar em patamares de autogenia mais leves? Em quais situações elas parecem ser de patamares mais pesados? Como você percebe que sua estrutura de pensamento se organiza? Com quais vizinhanças ela está mais habituada para se organizar? Quem são os vizinhos que te visitam ou que simplesmente vão morar ao seu lado com mais frequência?
Quais elementos costumam aparecer para que você se acomode subjetivamente em bem-estar? São elementos mais ou menos cirúrgicos? Aproximam-se mais de elementos físicos e materiais ou metafísicos e ideais? Com que frequência te tocam as coincidências ou pequenos e grandes milagres? O que você costuma fazer com eles? Vamos lá. Comente seus achados e também suas impressões acerca desse exercício no fórum de discussões. Chegamos à parte final dessa fita. A ideia agora é apresentarmos o núcleo dessa aula e, quem sabe, de todo esse primeiro módulo do curso livre de filosofar. A gente vai falar da teoria dos 3 níveis do universo existencial de Gilberto Roden. Antes disso, é importante situar o que Roden entendia por filosofia universal. Ele é considerado um universalista, ou alguém que procurou pensar a filosofia de forma universal, como se a filosofia fosse algo que abrangesse toda e qualquer geografia e história, qualquer espaço, qualquer tempo. Considera-se que há algo de universal, integral, total, que carrega o verdadeiro sentido da filosofia e, consequentemente, do filosofar. Para sintetizar a ideia dessa filosofia universal e do que também propomos pensar como um filosofar universal, a gente separou 2 passagens. Elas estão no primeiro volume da História da Filosofia de Roden, chamado O Pensamento Filosófico da Antiguidade, o drama milenar do homem em busca da verdade integral. Vamos lá. Ser filósofo não quer, pois, dizer decorar uma série de sistemas de pensamento humano horizontalmente alinhado e analiticamente justapostos. Esse erro e método fastidioso tem afastado muitos homens da verdadeira filosofia. Ser filósofo quer dizer descobrir as linhas mestras através da desconcertante e por vezes caótica multiplicidade de sistemas e correntes. Enxergar essas linhas como torrentes convergentes do mesmo pensamento, ver o simbolizado através dos símbolos, a unidade através da multiplicidade, penetrar os invólucros opacos da letra e descobrir por detrás ou antes ou dentro dessas paredes opacas, feitas transparentes, a luz do espírito, ver a luz branca ou incolor como causa única de todas as cores do prisma solar. A outra passagem é essa. Todos os rios e arroios do pensamento humano, através do tempo e do espaço, são outros tantos afluentes do vasto Amazonas da filosofia perene e universal, ainda que muitos desses tributários pareçam correr em sentido oposto ao da magna torrente mestra, como aliás também acontece, não raro, com os rios dos nossos continentes geográficos. Esse Amazonas da filosofia eterna deságua no oceano do absoluto e do infinito, seja qual for o nome que os homens deem a essa realidade anônima de 1000 nomes. O Amazonas da filosofia perene e universal que deságua no oceano do infinito. O infinito, Roden também o chama de realidade anônima de 1000 nomes. Esse infinito é anônimo, sem nomes. Esse infinito é anônimo, não tem nomes, pois que é inominável. Ainda que os humanos tentem atribuir ao infinito milhares de nomes, estes sempre serão finitos, como são os humanos. Está nesse infinito a base do que Roden chamou cosmoterapia. Antes da gente falar um pouco sobre a cosmoterapia e sobre a cosmomeditação, que é a principal prática associada à cosmoterapia, vamos falar agora sim da teoria dos 3 níveis do universo existencial.
A primeira coisa que a gente se propõe a apresentar é que a cada um desses níveis do universo existencial, a cada um desses 3 níveis, há um chamado plano de consciência. Os níveis, eles estão contidos no universo existencial. Eles são do universo que existe. Ou seja, eles estão contidos na totalidade, no universo do que existe. Os planos, eles são de consciência. Eles são compostos de consciência. A ideia aqui é que existem 3 planos de consciência situados em 3 diferentes níveis existentes. Esses níveis, eles podem ser compreendidos como se fossem esferas concêntricas, todas possuindo o mesmo centro. O primeiro nível que existe, onde se situa o primeiro plano de consciência, é a esfera com menor raio. O segundo nível que existe, onde se situa o segundo plano de consciência, é a esfera com um raio um pouco maior. E o terceiro e mais elevado nível que existe, onde se situa o terceiro plano de consciência, é a esfera com maior raio. Vamos lá então para apresentar como são denominados esses níveis, esses planos e esses tipos de consciência. Primeiro nível existencial, plano subconsciente ou plano inconsciente. O tipo de consciência, a senso-consciência. O segundo nível existencial, o plano é o semiconsciente. E o tipo de consciência é a ego-consciência. O terceiro nível existencial é o plano pleniconsciente. E o tipo de consciência é a cosmoconsciência ou consciência cósmica. O plano subconsciente ou inconsciente da senso-consciência está ligado ao que existe como natureza infra-hominal, o mineral, o vegetal e o animal. É onde ocorre um tipo de harmonia com o universo dita mecânica e automática. Roden dialoga com o pensamento do teólogo jesuíta e paleontólogo francês Pierre de Chardin. Considerando o que esse pensador falava da evolução na natureza, associado à senso-consciência está a chamada biosfera. É onde ocorre a sintonização com as ondas vitais, com a vida do universo. Quando a pessoa humana está existindo nesse plano da senso-consciência, a gente fala que ela existe em subconsciência ou em uma inconsciência em relação ao cósmico. Disse que é uma natureza inconscientemente cósmica. Huberto Roden ele costumava usar a palavra homem para designar o ser humano. Nós escolhemos utilizar o termo pessoa. Nesse sentido, apoiados nas denominações sugeridas por Roden, esses seriam alguns dos nomes que a gente pode utilizar para o ser humano existindo no primeiro nível de existência, no plano senso-consciente. Pessoa senso-consciente, pessoa sensitiva, pessoa pré-histórica senso-consciente, pessoa maia, pessoa animal, infrapessoa, infrapessoa neutra do Éden. O plano semiconsciente da egoconsciência está ligado ao que existe como zona penumbral da pessoa ego. Esse penumbral se refere à penumbra, é um ponto de transição entre a sombra e a luz. No diálogo com Chardin e a sua teoria da evolução da natureza, a egoconsciência está associada à noosfera, que é algo para além da biosfera. É nesse plano e nesse nível onde vão ocorrer a sintonização com as ondas intelectuais. Guarde isso. É no plano semiconsciente onde ocorre um tipo de harmonia ou sintonia com as ondas intelectuais do universo. Nesse nível predomina o intelecto ou a inteligência. É onde reside a marca da primeira grande diferenciação
no ser humano. Com ego-consciência, a pessoa passa a ter o livre-arbítrio, ou a livre escolha para decidir como existir. Novamente, apoiados nas denominações sugeridas por Roden, esses são alguns dos nomes que a gente pode utilizar para o ser humano existindo no segundo nível de existência, no plano semiconsciente. Pessoa ego, pessoa persona, pessoa intelecto, pessoa intelectual, pessoa intelectiva, pessoa ego-consciente, pessoa histórica ego-consciente, pessoa aham, pessoa hominal, pessoa no plano da serpente. Quando a pessoa humana existe nesse plano, a gente fala que ela existe em semiconsciência em relação ao cósmico. É uma natureza em que ela se conscientiza cósmica ou anticósmica, percebendo a sua natureza de livre-arbítrio. O plano pleniconsciente da cosmoconsciência ou consciência cósmica está ligado ao que existe como zona do eu. No diálogo com Chardin e a sua teoria da evolução da natureza, a cosmoconsciência se associa à logosfera, algo para além da biosfera vital e da noosfera intelectual. É onde vai ocorrer a sintonização com as ondas racionais. Guarde isso. É no plano pleniconsciente onde ocorre um tipo de harmonia ou sintonia com as ondas racionais do universo. Nesse nível, predomina a razão, ou o logos. É nesse nível que existe e acontece o desempenhar da faculdade intuitiva da pessoa. É onde reside a marca do que o ser humano pode se tornar ou pode vir a ser. Onde aparece o que Roden e toda uma tradição universal do saber vai compreender como sendo autorrealização, o conhecimento conectado de si. Nesse ponto, sobre o uso da palavra razão, de onde deriva o racional, e da palavra logos, de onde deriva lógico e lógica, é importante fazer um alerta. A tradição da sabedoria ensina que é preciso fazer a devida distinção entre intelecto e razão. No uso comum, as palavras razão e racional e o termo lógico se referem quase sempre à atividade do intelecto. Esse uso, ainda que tenha se tornado comum, não é o correto, sobretudo se a gente estiver a pensar na teoria dos 3 níveis do universo existencial. A razão, ela se vincula ao que os gregos chamavam logos, para diferenciar do nous, ou intelecto, e que os romanos designavam pelo termo ratio. Logos, para os gregos, ou ratio para os romanos, de onde vieram as palavras lógica e razão, lógico e racional, estão ligados não à atividade do intelecto, mas sim a uma atividade ultra-intelectiva. Presta atenção nessa diferença. Pensar intelectualmente se relaciona com o segundo nível, com a noosfera, com a ego-consciência, com o plano semiconsciente. É onde nós existimos enquanto conscientes ou semiconscientes de nossos livre-arbítrios, pensando analiticamente com as relações de causa e efeito da existência. Já intuir racionalmente, ou com o logos, se relaciona com o terceiro nível, com a logosfera, com a cosmoconsciência ou consciência cósmica, e com o plano pleniconsciente. É onde nós existimos enquanto conscientes ou pleniconscientes do que somos, enquanto realidade integrada, saudável e cósmica. Voltando novamente, apoiados nas denominações sugeridas por Roden, esses são alguns dos nomes que podemos utilizar no terceiro nível de existência, no plano pleniconsciente. Pessoa integral, pessoa cósmica, pessoa universica, pessoa intuitiva, cosmoconsciente,
pessoa eu, pessoa Atman, pessoa divinal, supra-pessoa, habitante do novo Éden, pessoa no plano do vencedor da serpente, pessoa plena e consciente e plena e livre, forma individual do cosmo universal. Quando a pessoa existe nesse plano, falamos que ela existe conscientemente cosmificada. A consciência, a nossa consciência nesse nível, nesse plano, coincide com a realidade e com a nossa singular realização. Para refletirmos um pouco mais sobre o que seria essa zona do eu, desse plano da cosmoconsciência, vamos agora ver o trailer de um filme. Trata-se de um documentário de 2013, produzido pela O2 Filmes, que traz uma reflexão contemporânea sobre autoconhecimento, por meio de entrevistas com líderes espirituais, intelectuais, artistas e esportistas. O documentário inteiro ele está oficialmente publicado no YouTube, então fica o convite para que depois vocês possam assisti-lo. Bom, agora vamos lá ver o trailer então. Pergunta fundamental: Deus existe? O que é? Onde está? O que estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Quem sou eu? Por que nascemos, morremos? Há significado nisto? Para que tudo isto? É por nada? A prisão é maia, é ilusão. É eu não saber quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. E como dizem os bons navegantes, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. Um dos desafios do ser humano é conhecer-se a si mesmo. Quem sou eu, finalmente? Encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes e não nos identificamos com nenhum deles. Quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem. E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Acredito mesmo que as grandes descobertas do homem para com ele mesmo não precisam de um grande telescópio, de um grande microscópio ou de uma caverna numa montanha para ele se encontrar com ele mesmo. Deve ser mais corriqueira essa procura. Você estar na montanha desempenhando um esforço físico intenso, muitas vezes correndo riscos, gera-se uma grande introspecção, assim, você começa a pensar em tudo na sua vida naquele momento que você está ali. Na minha vida, o meu esporte serve como uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Você se expõe de uma maneira louca, você morre. De uma maneira preparada, você aprende. Eu cheguei aonde cheguei, que tudo que planejei deu errado. E a pura verdade. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. O revelador acontece num momento muito fugaz. Essa eu acho que é a experimentação, esse eu acho que é o encontro com Deus, com a beleza. Nós somos únicos, ainda que iguais. E acho que a beleza da condição humana é essa possibilidade de você ser completamente original e completamente igual. É um paradoxo. Mas é isso, né? A vida é uma eterna mochila. Pega a tua mochila e vai, né? Chegou o momento de falarmos da cosmoterapia. Cósmico se relaciona à palavra grega cosmos, belo ou beleza,
e sua correspondente latina mundus, puro ou pureza. São termos que significam uma harmonia cheia de beleza e pureza, grandiosa e fascinante. No pensamento de Humberto Roden, tanto a palavra cósmico quanto a palavra mundo, ele dirá encontrar maior precisão na palavra em português universo. Isso porque a palavra traria em si tanto a existência diversificada dos versos, quanto a essência una e integrada do universus. Universo. Fala-se em cosmoterapia para designar a ideia de uma terapêutica enquanto conexão ou sintonia com o terceiro nível do universo existencial, com o plano pleneconsciente, buscando a manifestação em si da cosmoconsciência ou consciência cósmica. A gente separou um trecho de um trabalho científico contendo várias citações de Roden sobre essa reintegração do ser humano no plano pleneconsciente. Os canais humanos, funcionando em virtude da sua pequena e precária egoidade, interceptam o fluxo das águas vivas da fonte infinita da vida, saúde e felicidade. Dessa obstrução nasce a ilusão separatista que considera o homem responsável pelos atributos perfeitos da fonte. O homem ego vive na ilusão: eu faço vida, eu faço saúde, eu faço felicidade. Somente uma existência pode estar doente, a essência não. Para que ela possa transmitir perfeita saúde à existência que de momento está doente, faz-se necessário sua focalização. É necessário que o homem, no qual o infinito está, se torne ciente dessa presença, que seja subjetivamente pleneconsciente dessa realidade infinita que está objetivamente presente. Continua Roden. O homem pode ter câncer, paralisia, tuberculose, lepra ou outra doença, dentro da presença e onipresença da vida, da saúde e da felicidade do cosmos. Assim como pode encontrar a redenção desses males na sintonização das vibrações do seu organismo individual com as vibrações do organismo universal da constituição cósmica. A gente não vai encerrar o assunto desse módulo do curso livre de filosofar. Isso não seria possível. Trata-se de um conteúdo muito vasto. E além disso, o que é mais importante, trata-se de algo que você deve buscar vivências e experiências pessoais, únicas e intransferíveis, ao seu modo. Esperamos que você possa começar a filosofar sobre a cosmoterapia, com a cosmoterapia e em cosmoterapia. Que assim seja para todos nós. O principal mecanismo prático da cosmoterapia é o que se denomina cosmomeditação. Antes de propormos um momento prático, vamos nos atentar a alguns pontos importantes. É desejável que ao se colocar a praticar a cosmomeditação, você já tenha algum conhecimento prévio de técnicas de meditação, de qualquer escola ou tradição. Porém, não se trata de uma necessidade, e nem mesmo é o principal. É importante reconhecer o que não é cosmomeditação, nas palavras de Roden. Presta atenção e conforme você for caminhando em suas práticas, tente ir incorporando caminhos para ir se diferenciando dessas coisas que ele pontua. Veja só o que o Roden escreve. Há milhares de homens que fazem a sua meditação diária. Entretanto, para a maior parte das pessoas piedosas, a chamada meditação não passa de um dulçoroso devaneio, uma espécie de cochilo devocional, um tal ou qual namoro com o mundo espiritual, sem nenhum efeito radical decisivo sobre a vida. O cochilo devocional
é uma descida para o plano subconsciente. Ao invés de descer para o primeiro nível, né, para o plano subconsciente, para a senso-consciência, a cosmomeditação é uma subida ao plano pleniconsciente. Então, cosmomeditação não deve ser um cochilo devocional. A cosmomeditação também não é um escapismo ou qualquer espécie de narcótico, anestésico, analgésico ou paliativo. A cosmomeditação é um exercício assíduo e prolongado, a promover, ainda que progressivamente e lentamente, um efeito radical de realização dinâmica sobre a vida. A cosmomeditação é um caminho de implosão individual mística que conduz a uma explosão ética, aumentando, portanto, tanto graus de saúde quanto graus de solidariedade, de altruísmo, de benevolência ou bondade universal. Encaminhando para uma finalização, antes da proposta da prática final, é importante pontuarmos a distinção entre cosmomeditações ato e cosmomeditação atitude. As cosmomeditações ato são constantes exercícios intermitentes, feitos hábito em tempos ou lugares definidos, criando condições para que pouco a pouco a pessoa chegue a cosmomeditar enquanto atitude. O exercício final que nós vamos fazer aqui é uma cosmomeditação ato. A cosmomeditação atitude é uma condição mais amadurecida, associada com longos períodos de prática de cosmomeditações ato. Trata-se de uma atitude vital, uma respiração da alma, uma atitude permanente e um modo de ser da alma. Seria algo comparável à atitude de uma planta que volta as folhas ao sol a fim de ser por ele vitalizada. Trata-se da atitude da pessoa que adquiriu uma experiência superior ou que atingiu graus de experiência profunda. A cosmomeditação permanente é compatível com qualquer ocupação, não estando relacionada a certos lugares ou certas horas para ocorrer. Veja só o que escreve o Roden acerca da pessoa que assume a condição de cosmomeditação enquanto atitude ou cosmomeditação permanente. A pessoa verifica que orar e trabalhar não são duas coisas incompatíveis uma com a outra. Pelo contrário, ela faz a experiência de que o trabalho exterior é beneficiado pela atitude de oração. As coisas outrora prosaicas são areoladas de um halo de suave poesia e as ocupações antipáticas se tornam simpáticas. Importante dizer também que quando o Roden fala oração, ele está se referindo à cosmomeditação. Bom, vamos agora caminhar para a proposta de uma prática de cosmomeditação ato. Junto com a teoria dos 3 níveis do universo existencial, a gente pode entender que a existência do fenômeno humano não indica que o intelecto da ego-consciência, do plano semiconsciente, seja um ponto final. O intelecto e suas verbalizações, isso que a gente está fazendo aqui, não são um desfecho, mas podem ser um prelúdio ou um ato preliminar necessário para que a maioria de nós possa se iniciar na prática e na vivência da cosmoterapia. A palavra na cosmomeditação é uma jornada, um método. Não é a meta nem a chegada. As palavras são como setas com uma missão orientadora que devem ser abandonadas depois de contempladas. Uma recomendação de Roden, sobretudo aos principiantes com dificuldades no que ele chama de meditação abstrata e transcendental, é a repetição vagarosa de um grupo de palavras, a funcionar como uma espécie de harmonização inicial para a cosmomeditação. Além dessa recomendação, há o que ele chama de auxílios físicos. E Roden vai colocar como um dos principais auxílios físicos a savasana, ou pouso morto, a posição de deitar-se no chão.
ele coloca essa posição como uma forma de relaxamento muscular e quietação mental e emocional, a significar economia de energia vital, a ser convertida em energia na prática da cosmo-meditação. Bom, vamos dividir essa nossa prática em 2 momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer, então, a Savasana. Coloca um relógio para despertar de 20 a 30 minutos. Deite-se no chão ou em uma cama, com o corpo em linha reta. Sem forçar, sinta os calcanhares unidos e os pés caindo para os lados. Os braços repousam ao longo do corpo com as palmas para baixo. Inale e exale profundamente algumas vezes para ir purificando o corpo, libertando do dióxido de carbono pela expiração e saturando de oxigênio pela inspiração. Em Savasana, respirando, repete silenciosamente essa afirmação: eu sou paz, paz profunda, paz universal. Eu sou paz, paz profunda, paz universal. Eu sou paz, paz profunda, paz universal. Após essa preparação, vamos fazer uma cosmo-meditação ato. Vamos nos utilizar das palavras para iniciá-la. São palavras baseadas, sobretudo, no livro de Joel Goldsmith, traduzido por Roden, chamado A Arte de Curar pelo Espírito. Fique em uma posição confortável, pode continuar em Savasana se assim desejar. E assim que terminar de ouvir as palavras, caso não esteja de olhos fechados, basta fechar os olhos de 10 a 15 minutos em busca de um silenciar-se, de algum silêncio, plenitude. Faça de ti instrumento e veículo apto pelo qual o universo possa fluir e derivar até aos teus amigos e inimigos. O universo é o princípio único de todos, o que tudo permeia e anima, a vida e a verdade de todas as coisas. O teu lar é para ti aquilo que você conscientiza como sendo o teu lar. A única porta para a tua casa é a porta da tua consciência. Tudo o que entra na zona da tua consciência assume o ser dessa consciência. Tua vida individual é afetada pelo que entra na tua consciência, assim como a vida de todos os que entram na tua consciência, as pessoas da tua família e dos teus círculos de convívio. Você é senso consciente, ego consciente e cosmo consciente. Deixe a consciência cósmica assumir papel presente. Pensa no terceiro nível existencial, no plano pleniconsciente, e na sequência abandone o pensamento, sem pressa, com calma. Deixe-se ser pensado ou conscientizado pelo universo. Entregue-se a um gesto de interrupção. Pare para pensar. Pare para olhar. Pare para escutar. Pense mais devagar. Olhe mais devagar. Escute mais devagar. Pare para sentir mais devagar. Suspende a opinião. Suspende o juízo. Suspende a vontade. Tenha paciência. Perceba que há tempo e espaço. Se ainda não está de olhos fechados, feche os olhos e fique 10 minutos ou mais
na busca de um sintonizar-se com o plano pleno e consciente. Sua faculdade racional intuitiva está ativa e existente em você. Terminamos aqui o nosso primeiro módulo desse curso livre de filosofar. Foram certamente muitos conteúdos e aprendizados. Em verdade, inesgotáveis conteúdos que pedem o retorno e a repetição. Conteúdos que se relacionam, nem sempre de uma maneira evidente em um primeiro momento, mas que se relacionam. Desejo a todas vocês, pessoas que chegaram até aqui, cada vez mais momentos de filosofar e de sintonização com a verdade da saúde conectada do cósmico. Que os conhecimentos aqui partilhados e construídos possam nos transformar e nos colocar em potentes devires no sentido de uma vida ética e culturalmente bela, saudável e feliz. Que cada um possa encontrar os seus próprios criadores de conceitos singulares. Que você possa fazer o seu filosofar, sintonizando-se com o universo à sua maneira, única, pessoal e intransferível. Siga na jornada. Até a próxima.